Olá, turma! Tudo bem com vocês? Que ótimo! Estão prontos para mais uma aula? Hoje nós temos uma aula de matemática. Nós vamos falar um pouco sobre planificação de figuras geométricas. Tia, o que é isso? Nós temos algumas figuras geométricas, não temos? Observa aqui algumas. Quando falamos de planificação de formas geométricas, nós estamos falando dessas formas de forma aberta, ok? Do jeito que está aqui. Que assim, essa forma geométrica aberta, plana, é possível calcular corretamente cada área que uma forma geométrica tem e a base de cada uma delas. Quando vimos essa forma geométrica planificada, o que conseguimos imaginar? Que se juntarmos cada lado um do outro, o que vira? Será? Vira um dado, não é? Então nós temos um cubo de forma plana. Aqui nós temos um cubo de forma plana, uma forma geométrica planificada, ok? Nós vamos fazer alguns trabalhinhos no nosso livro, onde você vai ver algumas formas geométricas planificadas e você deve usar a sua imaginação para juntar cada parte dessa forma e ver o que ela se transforma, qual forma geométrica ela se transforma, ok? Aqui na página 80 do nosso livro, uma caixinha de presente, não é? Nós podemos imaginar ela aberta dessa forma, que se juntar cada cantinho um com o outro, principalmente essas bordinhas colando, vai virar uma caixa igual a caixa de presente, ok? Na página 81, nós temos aqui uma forma geométrica. Observe essa, uma planificação. Ó, nós temos aqui uma planificação. Observa bem. Temos 2 triângulos aqui na ponta, 3 retângulos. O que será que essa planificação aqui pode se transformar? Qual forma geométrica eu posso conseguir criar com essa planificação aqui? Nós temos aqui 3 opções. Temos o número 1, o número 2 e o número 3. Será que forma a forma do número 1? Será que forma uma pirâmide? Será que forma a forma do número 3? Qual forma será que essa planificação aqui se encaixa melhor? Ó, nós vemos que tem 2 triângulos nas pontas e outros retângulos. Fechando, juntando tudo isso, qual dessas imagens aqui, qual dessas formas eu posso formar? 1, 2 ou 3? Eu posso formar a forma geométrica do número 1, fechando essa planificação aqui. Como na planificação apareceu 3 retângulos e 2 triângulos, só será possível obter uma forma que tem essas formas como faces, ou seja, a figura 1. Nas atividades, você vai aprender um pouco mais sobre planificações. Nós temos aqui o número 1. Marque com o X os quadradinhos correspondentes às planificações que podem formar pirâmides. Vamos ver aqui algumas planificações. Será que alguma dessas não pode se tornar uma pirâmide? Nós sabemos que a pirâmide tem bastante pontas, não é? Qual dessas aqui será que não pode se transformar numa pirâmide? Ela precisa ter uma base, não é? E os outros lados para formar uma pirâmide. Esse será que dá? Vamos imaginar fechar esse? Esse aqui eu acho que não dá, hein? Esse aqui, será que dá? Vamos imaginar fechar essa forma? Olha, esse aqui tá bem parecido com uma pirâmide. Esse não dá para se tornar uma pirâmide. E esse aqui? Será? Observa aí qual que você acha que pode se tornar uma pirâmide. O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Temos 2. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Ok? Vamos para a página 82. Na página 82, temos aqui o número 2. Abaixo estão representados
4 pirâmides. 1, 2, 3, 4 pirâmides. O que há em comum entre elas? Nós vemos que as pirâmides têm faces laterais triangulares, não é? Todas elas têm uma ponta e todas elas têm faces laterais triangulares. Então, essa é a semelhança entre elas. Todas elas têm faces laterais triangulares. O que há de diferente entre elas? Nós vemos que o que há de diferente é o número de faces, não é? Aqui, ó, 1, 2, 3 faces. O que temos de diferente dessas pirâmides são a quantidade de faces que cada uma delas tem. Algumas têm mais e outras têm menos faces, ok? Número 3. As pirâmides são nomeadas de acordo com o formato de sua base. Use os números que identificam as pirâmides na atividade anterior para associá-las ao número correto. Pirâmide com base hexágono. Qual dessas pirâmides aqui tem base hexágono? A pirâmide de 1, 2, 3 ou 4. Pirâmide de base pentagonal. 1, 2, 3 ou 4. Pirâmide de base quadracular. 1, 2, 3 ou 4. Pirâmide de base triangular. Nós temos aí como pirâmide de base hexagonal a pirâmide de número 4. Pirâmide de base pentagonal, nós temos o número 3. Pirâmide de base quadricular, nós temos o número 2. E pirâmide de base triangular, nós temos o número 1. Página 83. Observe o prisma representado abaixo, em seguida marque com um X a imagem que pode representar a planificação dessa figura. Nós temos aqui um prisma, ok? Qual dessas imagens aqui pode representar a planificação de um prisma? Será que é essa aqui? Não, essa aqui nós formaríamos uma pirâmide, não é? Será que é a segunda planificação? A terceira ou a quarta? Qual dessas planificações aqui podem formar um prisma? Você acha que pode formar um prisma? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Nós podemos ter um prisma com a segunda planificação, ok? 5. Veja uma planificação e a forma tridimensional que pode ser montada com ela. Nós temos aqui uma planificação. E essa daqui é a forma que pode ser formada com essa planificação. A planificação é formada por 6 polígonos. Quais são eles? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 retângulos e temos 2 quadrados. Quais são os polígonos dessa planificação? Nós temos 2 quadrados e 4 retângulos, ok? Página 84. Poliedros. Os sólidos que são formados somente por polígonos. O que são polígonos? Polígonos são formas geométricas feitas com linhas retas e linhas que se fecham, ok? São chamados de poliedros. Nós temos aqui algumas formas. A palavra poliedro significa muitas faces. Nos poliedros, todas as faces são planas. Você aprendeu que os poliedros são os sólidos que não rolam, porque tem pontas e dobras. As pontas são chamadas de vértices e as dobras são chamadas de arestas. Então, não é possível que nenhuma dessas formas aqui rolem. Então, essas formas que não podem rolar são chamadas de poliedros. Elas têm as pontas, que são chamadas de vértices, e as dobras, que são chamadas de arestas, ok? 1. Observe o poliedro e descubra quantas faces, vértices e arestas ela tem. Nós temos aqui
um poliedro. Vamos contar quantas faces e quantas arestas e vértices ela tem. Nós sabemos que faces são cada lado que tem uma forma geométrica. Então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantas vértices? Vértices são as pontas dessa figura. Vamos ver quantas pontas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E arestas são as dobras que elas têm. Então vamos contar as linhas, as dobras. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse poliedro tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, ok? Na página 85, temos mais alguns exercícios sobre isso. Observe a representação de um bloco retangular e suas medidas. Nós temos aqui um bloco retangular. Ele tem de comprimento 4 centímetros. De largura, ele tem 3 centímetros. De altura, ele tem 2 centímetros. Observe as pilhas que foram montadas com os blocos idênticos a esse. Escreva em centímetros as medidas totais de comprimento, largura e altura de cada pilha. Medidas da pilha A. Nós sabemos que o comprimento é de 4, não é? Aqui nós temos 4 cubos desses, então o comprimento seria de 4 vezes 4. 4 vezes 4 igual a 16. Então, de comprimento, essa pilha, a pilha A, tem 16 centímetros. Largura. Nós sabemos que a largura é de 3 centímetros. Aqui, nós temos a largura de 3 cubos de 3 blocos desses, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, é 3 vezes o centímetro que 1 tem. 3 vezes 3. 3 vezes 3 igual a 9. Então, de largura, a pilha A tem 9 centímetros. Agora, vamos ver de altura. A altura, cada cubo desses tem 2 centímetros de altura. Aqui nós temos 3 cubos um em cima do outro. Então, a altura seria de 3 cubos desse. 3 vezes 2 igual a 6. Muito bem. Agora, faça você a pilha B, ok? Agora que já terminamos a nossa aulinha de matemática, vamos à nossa aula de ciências, ok? Nós estamos estudando há um bom tempo sobre as cadeias e teias alimentares. As cadeias alimentares e teias alimentares são a forma de alimentação de cada ser vivo, não é? Nós vimos que os seres abióticos são seres não vivos, são aqueles seres que não têm vida. Por exemplo, a pedra, o chão, a água, o céu, são seres que não têm vida. E seres bióticos são seres vivos, tudo aquilo que tem vida. Plantas, animais, seres humanos, ok? Todos esses são seres bióticos. Agora, vamos fazer algumas páginas do seu livro de ciências que falam um pouquinho sobre tudo isso, ok? Analise o esquema que mostra relações entre diferentes seres vivos. Nós vimos aqui a relação entre vários seres vivos, ó. As plantas, os frutos, o piolho, a galinha, a aranha, temos o gambá, a onça, a cobra. São a relação entre seres vivos. Eles se alimentam um dos outros. Letra A. Cite o nome desse esquema justificando sua resposta.
O que nós vemos aqui desse esquema? Esse esquema é uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar? Nós temos aqui uma teia alimentar, formada por várias outras cadeias alimentares que se conectam. Então, aqui nós temos uma teia alimentar. Letra B. Esquematize 3 cadeias alimentares que estão presentes nessa teia, cada uma começando com um produtor diferente. Nessa teia alimentar nós devemos tirar 3 cadeias alimentares diferentes, ok? Que tenha um produtor diferente. O produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. Temos aqui o fruto, que serve de alimento para o gambá, que serve de alimento para a onça. Temos a planta, que serve de alimento para o piolho de cobra, e o piolho de cobra, que serve de alimento para o tatu. Temos também a madeira, que serve de alimento para o cupim, que serve de alimento para a aranha, e a aranha serve de alimento para o sapo, e o sapo serve de alimento para a cobra, ok? Cite os níveis tróficos da onça, justificando sua resposta com as cadeias alimentares de que ela participa. Então, nós temos aqui uma cadeia alimentar. A planta, que serve de alimento para o piolho serve de alimento para a galinha serve de alimento para o gambá, e o gambá serve de alimento para a onça. A onça aqui ela está no 5º nível trófico. Temos também o fruto, que serve de alimento para o porco, e o porco, que serve de alimento para a onça. Nessa cadeia alimentar, a onça está no seu 3º nível trófico, ok? Nível trófico é o nível de alimentação de cada um dos animais. Agora vamos fazer a página 139 do seu livro de ciências. Temos aqui, número 1. Analise a imagem de uma cadeia alimentar terrestre. Para responder às questões, nós temos aqui a energia capturada pelas plantas, energia transferida para os outros animais. A planta absorve a energia do sol e os outros animais, um consumindo os outros, vão absorvendo essa energia para o dia a dia. Letra A. Classifique os seres vivos presentes nessa cadeia alimentar em relação à função que ocupam. Nós temos aí os seres vivos. Temos o capim, que é o produtor. Temos o coelho, que é o consumidor primário. O furão, que é o consumidor secundário. E o gavião, que é o consumidor terciário. Letra B. Como acontece a transformação de energia solar pelas plantas? Nós sabemos que existe a fotossíntese, e a fotossíntese ela é produzida através da energia do sol, da energia solar. Então as plantas conseguem transformar a energia solar em uma química por meio da fotossíntese. Letra C. Explique o que acontece com a energia ao longo da cadeia alimentar. Quando nós consumimos algum alimento, nós absorvemos a energia desse alimento. Só que conforme o tempo vai passando, os seres vivos vão perdendo essa energia em atividades e também na transferência de calor. E assim vão perdendo essa energia que absorveram de outros alimentos e da luz solar também. Letra D. Como é liberada a energia gastas nos processos vitais dos componentes de cadeia alimentar? A energia que nós produzimos, que nós conseguimos, ela é liberada em forma de calor. Letra E. Escreva que nível trófico recebe maior energia dos produtores. O nível trófico que recebe mais energia
dos produtores, que são as plantas, é o consumidor seguinte. Quem é que consome as plantas? É o consumidor primário. Então, assim, ele absorve mais energia dos produtores, ok? Agora, assim nós terminamos a nossa aula. Um beijinho da Tia Rose e até a próxima aula. Tchau!